Olá, o Teleuniversitário está começando. Confira quais são os tipos de processos existentes hoje na Justiça Brasileira, na entrevista com o professor Robinson Nicastro. Você sabe qual o valor aconselhado para a cidade de mesada? Veja no quadro Seu Bolso. E no quadro Sua Saúde, qual a importância do café no quadro nutricional? E ainda no quadro Seus Direitos, saiba por que a boca de urna é ilegal. Não saia daí, o Teleuniversitário está apenas começando. Consumido por muitos, o café tem a sua importância no quadro nutritivo. Confira a qual agora no quadro Sua Saúde. Olá, eu sou a professora Gláucia, gestora do curso de nutrição da USCS. Eu vim aqui hoje para falar sobre o café e sobre a importância dos nutrientes contidos no café. Então, a principal substância conhecida do café é a cafeína. As pessoas tomam e sabem que a cafeína ela tem alguns efeitos estimulantes do sistema nervoso, mas em geral se absorve pouco nutriente do café quando a gente bebe aquela bebida coada ou café expresso que a gente costuma tomar. Então, os nutrientes do café eles não são absorvidos por conta de que o preparo da bebida por infusão acaba não carregando esses nutrientes. Então fica realmente a cafeína e algumas outras substâncias que não são nutrientes que exercem alguns efeitos no organismo benéficos para a saúde. Desde que tomados em quantidades adequadas, sem excesso, o café, além de estimulante do sistema nervoso, deixa a pessoa em estado de alerta, ele pode também, segundo algumas pesquisas recentes, ajudar na prevenção do diabetes, de algumas doenças crônicas e trazer benefícios para a saúde. Em geral, o café é bastante positivo, deve ser consumido, porém com moderação. O excesso de café não é legal, porque ele pode causar uma irritação gástrica, ele é diurético, então ele pode não ser tão positivo em excesso. Mas em doses adequadas ele é saudável. Então, 2 a 3 cafezinhos por dia seria o suficiente para a gente conseguir esses efeitos benéficos sem os prejuízos que ele também pode causar. Existem vários tipos de processos. Confira como agir em cada um deles agora na entrevista com o professor de Direito da USCS, Robinson Nicastro. Olá, professor. Olá, Daniela, tudo bem? Tudo bem, obrigada pela presença. Professor, para a gente começar, quais seriam os tipos de processo existentes hoje? Olha, os tipos de processo são muitos, né? Depende muito do tipo de matéria que está sendo discutida em cada um dos processos. Por exemplo, nós podemos visualizar o nosso poder judiciário na Justiça Federal e na Justiça Estadual. Existem outros segmentos ainda mais especializados, né? Como a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, a Justiça Militar. Então, nós temos vários tipos de processo, dependendo do tipo de matéria que está sendo discutida em cada segmento do Poder Judiciário. Então, processos de matéria trabalhista, processos civis vinculados à Justiça Federal, processos civis vinculados à Justiça Estadual, processos eleitorais, processos militares, né? E nós podemos pensar, por exemplo, na Justiça Estadual, que é uma justiça com característica subsidiária, não especializada como a federal, as matérias elas são mais abrangentes, né? Nós temos processos cíveis, processos de família e sucessões, processos de registros públicos. Então, é uma infinidade de processos que existem hoje no nosso sistema brasileiro. E daria para a gente falar mais ou menos a duração, uma média de um prazo para um processo? Depende muito da situação, né? Existem meios de solução dos conflitos que são mais rápidos se nós não pensarmos na via processual, ou seja, não o Poder Judiciário. Existem vias extrajudiciais, né, e que acabam por resolver os conflitos de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais eficaz. Agora, se nós pensarmos no Poder Judiciário, acesso à justiça, início de processo, tramitação, desenvolvimento de todo um processo, depende muito da matéria. Não dá assim para afirmar, né, e fixar um prazo razoável de duração do processo.
A nossa Constituição, inclusive, ela estabelece um princípio, que é o princípio da celeridade e da razoável duração do processo. Né? Mas nós sabemos que os processos, em muitos casos, eles acabam sendo bem demorados, né? Mais de 2, 3 anos, dependendo do caso. Às vezes até bem mais, né? Existem processos que chegam a durar quase 10 anos para solução, né? Então, uma forma de agilizar isso seria realmente o acordo, a parte de concentrar e conversar mesmo. É uma forma, né? É uma forma que já vem sendo bem desenvolvida pelo direito, né? Como um mecanismo de solução dos conflitos, né? Você buscar uma via, às vezes, extrajudicial, que talvez ela seja muito mais eficaz e mais rápida do que buscar a via judicial, porque é inevitável. A via judicial, ela é mais demorada mesmo, em função da grande quantidade de processos, principalmente, que nós temos. E hoje tem como a gente classificar qual que é o tipo de processo que a gente mais tem no Brasil? Olha, os processos, se nós pensarmos, por exemplo, em Justiça Federal, né? A Justiça Federal e os processos, as causas contra o poder público, elas são as que mais existem no país hoje, né? Porque o poder público, ele é um dos maiores devedores, né? Se assim podemos dizer, um dos maiores dificultadores para resolver os conflitos hoje existentes, né? É a demora, a grande quantidade de processos contra o poder público, né? União, estados, municípios, Distrito Federal, né? A demora desses processos em função de privilégios estabelecidos pelo nosso próprio ordenamento jurídico, né? Privilégios, por exemplo, processuais, no que diz respeito a prazos dilatados, né? Então, em situações em que você tem um processo comum, né, entre um credor e um devedor, que não seja o poder público. O devedor, ele tem um prazo, um processo de conhecimento normal, que é uma fase que nós chamamos, um prazo para contestar a ação, contestar as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. Ele tem um prazo de 15 dias para contestar. Agora, se nós pensarmos em poder público, o poder público ele já vai ter um prazo quadriplicado para contestar. Então, enquanto numa relação processual normal existem prazos de 15 dias, existe um prazo de 15 dias, num processo contra o poder público, esse prazo já vai passar a ser de 60 dias. Né? Um recurso, um prazo para recurso, que num processo normal é de 15 dias, se nós pensarmos em um tipo de recurso, porque existem vários tipos de recurso, um recurso de apelação, por exemplo, que tem um nome específico. Um prazo de 15 dias para um processo normal, se estiver envolvido o poder público, esse prazo já vai ser duplicado, ele passa a ser de 30 dias. Então, o processo acaba demorando mais, o número de processos contra o poder público é muito grande, esse privilégio de prazo existe, privilégios de execução, né? Quando você tem uma quantia para receber do poder público, essa quantia ela é paga via precatórios, né? E o pagamento de precatórios, existe toda uma conformação constitucional, jurídica, para indicar a fila de precatórios, ordem, né, cronológica de precatórios, quem recebe primeiro, quem recebe depois. Isso envolve orçamento, isso envolve muitas questões de natureza fiscal do Estado, atividade financeira do Estado. Então, isso acaba por fazer com que o processo ele demore muito mais.